Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês. E hoje estamos aqui com um vídeo exclusivo de análise de Bitcoin, Ethereum e XRP. A gente está aqui ao vivo dentro da nossa comunidade do Telegram. Bom, vamos começar a nossa análise aqui. Bitcoin, gráfico mensal. Nós temos aqui a importância daqui das médias de 12 e 26 períodos. Elas estão mostrando aqui para a gente que o preço já usou essa região para poder montar aqui o fundo ascendente da nossa tendência de alta e agora estamos verificando a probabilidade de um topo ascendente ao topo anterior. E com isso, a gente precisa entrar aqui no semanal e verificar se temos aqui nossa tendência de baixa. Já vemos aqui algo bem relevante, bem importante para a tendência do semanal, que é, será que já estamos formando aqui o nosso fundo ascendente, nosso fundo descendente ao fundo anterior? Porque precisamos ver aqui essa probabilidade aqui, essa correção aqui no semanal para que o preço venha novamente para baixo. Então temos a máxima aqui, ó, e o preço vem recuando aqui para baixo. Isso aqui pode dar uma ideia de um fundo no semanal. E quem vai responder para a gente é o diário. Olha só a nossa referência de máxima aqui do semanal, do candle semanal. Vemos novamente aqui as médias estão tentando atuar aqui como resistência dinâmica no preço, uma resistência alternativa aqui ao preço. E vemos aqui o gráfico diário tentando montar aqui a sua tendência de alta. Sabemos aqui dentro da análise da TRID, sabemos que esse ponto aqui do gráfico precisa ser o fundo ascendente do diário, para que a gente veja realmente o preço andando para cima dessa região. Olha só como é que faz, quando a gente entra no fractal aqui, já começa a fazer sentido essa probabilidade de tendência de alta aqui no diário. Por quê? O preço, depois do fundo, ele rompeu essa região que também era um topo no diário. Então, se era um topo no diário, vemos essa movimentação aqui. E agora o preço já rompeu, porém, precisamos confirmar se isso aqui é um fundo, que é um fundo válido, porque senão essa movimentação aqui no diário, ela não é válida. Mesmo a gente vendo aqui esse pivô de alta, essa tendência de alta aqui, pode ser que não tenhamos ainda a formação da pernada aqui de correção do semanal. Mas é um movimento importante aqui. O diário, ele tem uma característica aqui interessante que vale a pena a gente observar com bastante atenção, que é essa movimentação. Vemos essa característica aqui de tendência. Pode ser que essa movimentação aqui realmente leve o preço para cima, mas precisamos validar se essa visão de tendência aqui é realmente uma tendência de alta no diário. E 4 horas responde isso para a gente aqui, ó. Porque sabemos que a tendência do 4 horas é essa aqui, tendência de alta. Vemos aqui a tendência de baixa. E agora precisamos encontrar uma nova tendência de alta aqui, para que esse seja o fundo válido. E dentro dessa pernada, aqui, ó, vamos encontrar a tendência de alta de 4 horas. E aqui a gente vê algo que está se descolando do preço, está se descolando dessa pernada, possível pernada aqui do diário, mas a gente vê nitidamente com a pernada do 4 horas. E nós vemos aqui uma característica que de vez em quando acontece em movimentações
onde tem um range muito conturbado. Olha como é que esse trecho aqui do gráfico, ó, ele é bastante conturbado. O preço não anda completamente. Ó. Isso mostra aqui uma vibração, uma energia aqui, onde o preço continua aqui nesse range lateral. É um range lateral ainda, por mais que esteja subindo, ó, mostra para a gente características aqui que os touros estão tentando montar bases, ó. Estão montando bases, na verdade, ó, bases mais altas. Por que eles estão fazendo isso? Porque é uma região lá no semanal, uma região de fundo no semanal. Probabilidade de formação de fundo. Então, é natural que em regiões assim, touros usem da sua força para poder tentar levar o preço para cima. E quando a gente entra no diário, a gente vê essa energia dessa forma. Olha só como não tem muita volatilidade. Então, dá a impressão que temos aqui tendência de alta ainda, mas quando entramos no 4 horas, a gente vê com maior clareza essa desconstrução do preço, mostrando aqui que precisamos encontrar nesse ponto do gráfico, nesse ponto do gráfico aqui, o fundo do diário. E se para cada pernada precisamos ver uma tendência, temos aqui uma tendência. Precisamos validar se essa tendência aqui que estamos vendo no 4 horas, mesmo que descolado do movimento, é uma tendência válida. Ó, temos uma visão de tendência aqui no 4 horas. Olha só como é que essa movimentação aqui é onde a gente precisa utilizar aqui a nossa análise técnica e verificar se realmente essa tendência no 4 horas é válida. Então precisamos entrar aqui no 1 hora e verificar se temos as tendências referentes às pernadas aqui. Isso que é a mágica de poder usar os fractais aqui ao nosso favor. Se para cada pernada precisamos ver uma tendência, a gente precisa entrar aqui e verificar que temos aqui tendência. Vamos verificar aqui, ó. Com certeza temos uma tendência aqui no 1 hora. Já verifiquei aqui uma tendência de baixa. Aqui no 1 hora. Então, temos aqui o fundo do 4 horas. Temos também o topo do 4 horas. E agora, nessa última pernada, vamos verificar aqui que na pernada do 4 horas temos tendência de alta aqui no 1 hora. Essa é a pernada mais importante. Então a gente precisa entrar aqui, vamos construir essa pernada e vamos entender se aqui no 15 minutos temos tudo válido. De cara já vemos a validade dessa pernada. Olha que lindo. 15 minutos montando a sua tendência de alta. Validando aqui o fundo do 1 hora. Vou até aproximar mais aqui. Vemos novamente o 15 minutos. A tendência de baixa, validando o topo de 1 hora. E aqui com certeza temos tendência de alta. Nem precisamos entrar muito para verificar se temos aqui, ó. E agora? O que a gente olha para a tendência agora?
Vamos voltar aqui no 4 horas. Validamos esse fundo do diário? Sim, validamos o fundo do diário. Temos já no semanal, um fundo no semanal? Vamos voltar no semanal. A gente olha aqui, ó. Teve um rompimento no semanal e precisamos validar como o fundo do semanal. Então, mesmo que não tenhamos aquela tendência muito nítida ali, a nossa análise técnica fala para a gente que temos aqui o fundo descendente no semanal. E agora, chegando na região das médias, qual a maior probabilidade aqui? Que tenhamos um topo descendente em algum momento do range do preço. Olhando nas médias, pode ser que seja aqui na região das médias. Neste momento, é a maior probabilidade, tanto que o preço já deu uma esticadinha e voltou. Porém, temos aqui 2 minutinhos para fechar o semanal. O semanal vai fechar nesse momento, daqui a pouquinho, e vamos ver a construção, aqui a finalização desse candle, na construção do próximo candle. Muita gente animada com essa movimentação aqui, mas a gente não utiliza do emocional para poder fazer as nossas análises aqui, para poder fazer uma entrada, fazer uma análise. Então, a nossa análise tem que ser puramente a informação que o gráfico está passando para a gente. Então, essa é a informação que o gráfico está passando nesse momento. Por que a gente precisa validar o semanal agora? Simplesmente porque temos na nossa tendência lá no diário, mesmo que torta, mas temos. Principalmente porque, se nós não validarmos, se o preço fizer esse movimento para baixo, podemos querer que ainda buscar aqui um fundo descendente, para depois um topo descendente, mas se essa movimentação for para baixo, temos o nosso topo do diário, do mensal confirmado, e o preço está livre para poder formar novas tendências de alta, porque o mensal ainda está em tendência de alta. Então, olha só que legal, a gente desconstrói e constrói novamente. Olha como faz sentido. Temos aqui 8 dias ainda para fechar esse candle, e é um candle totalmente indefinido. Ó. O preço fez uma mínima, fez uma máxima e agora está aqui nesse miolo aqui. Está nesse miolinho. Então, em 8 dias, muita coisa pode acontecer ainda. Deixa eu voltar aqui na nossa... Kennedy, você falou alguma coisa, Kennedy? Tranquilo, cara. Tranquilo. Se quiser fazer pergunta aí, fique à vontade. Tá? Nossa análise aqui está praticamente finalizada. Temos o fundo do semanal e acabamos de começar um novo candle no semanal. E foi fechado o candle justamente nessa região das médias. Precisamos ver o preço descer até essa região para talvez vermos aqui uma tendência de baixa no diário. Esse tipo de movimentação faz sentido que a gente veja isso até esse momento, mas ainda precisamos de todos os registros. Olhando aqui no diário, ó, olha aqui onde está a mínima do semanal. É justamente o fundo anterior. A mínima do semanal é o fundo anterior do diário. Nem sempre é assim, isso não é regra. Estamos vendo aqui numa hora, no diário, o preço tentando romper a região aqui das
EMAS 12,26 aqui no diário. É uma região bruta, onde o preço está tentando ultrapassar, e para que touros fiquem bastante confortáveis aqui, é muito importante que eles façam um movimento para cima, e mesmo que esse movimento for para cima, olha a mágica acontecendo. Eles ainda estão aqui lutando para poder romper essa região aqui das EMAs 12,26 no semanal. Muita coisa para acontecer ainda. Vamos entrar aqui na nossa análise do Ethereum. Ethereum rompeu o fundo anterior do mensal. E Ethereum, como nós já sabemos aqui na Tríade, Ethereum tem bastante desinteresse em negociar. Fica muito nítido quando a gente olha aqui, ó, ETH.D. A dominância de Ethereum vem caindo ao longo do tempo, cada vez cai mais. Ó. Isso quer dizer que há um grande desinteresse em negociar Ethereum. Ethereum estava com 20% do mercado, na região aqui mais ou menos de 20% do mercado, agora está abaixo de 10%. Então o Ethereum não está fácil para o Ethereum, mas temos aqui esse ponto do gráfico, aqui, ó, 2111, que é uma região importante, onde o preço pode construir aqui acima e ainda voltar a subir. Porém, dentro do mensal, podemos ver aqui vários meses de tentativa aqui de subida no preço, uma construção sem muita volatilidade, pode ir para cima, pode ir para baixo. Caso o preço venha construir acima dessa região aqui, do fundo anterior do mensal, tem uma grande probabilidade do preço construir para cima e ainda vir para baixo. Ainda. Porque a maior probabilidade de ter uma formação de tendência de baixa no mensal. E se isso acontecer, a gente vai ver o Ethereum perder cada vez o seu market cap, mais desinteresse em negociar. Mas pensa como que no mensal isso vai demorar muito para acontecer. Só nesse desenho que eu fiz aqui, ó, já deu lá em janeiro de 2026. Então até a gente vê uma tendência aqui, muitos candles precisam se formar. Semanal. Semanal temos aqui um movimento que indica para a gente, ó, formação do topo. Mensal. Importante que o semanal fechou com inside bars. Aqui a gente vai ver aqui no diário o padrão de equilíbrio. Fechou um inside bars. O preço agora trabalhando aqui dentro do inside bars. Eu vou até marcar essas extremidades aqui para a gente verificar do que se trata essas extremidades. Quando a gente entrar lá. Marquei as extremidades. Vamos entrar aqui no diário para saber do que se trata. Olha como é importante a gente olhar. Nem sempre é um fundo. Ó. No semanal, lá no Bitcoin, temos as extremidades de 4 horas como parte do diário. E aqui no semanal não vemos isso. Temos esse fundo aqui. Precisamos verificar aqui, ó,
temos tendência de alta aqui. Esse não é um fundo, esse aqui é um possível. Vamos inverter aqui. Será que temos essa tendência de alta aqui no diário? Agora responde para a gente. Nitidamente não temos, olha só como que o preço fez uma pernada única aqui em 4 horas, não montou tendência de baixa, então uma pernada no diário. E aqui no 4 horas está mais nítido que essa é a tendência aqui do nosso diário. Fez agora um fundo aqui no diário. Temos aqui a tendência de baixa de 4 horas. Tendência de baixa no 4 horas. E possivelmente temos a tendência de alta aqui no 4 horas. E o fato de ter sido formado dessa forma dá esse indício, dá isso aqui que essa construção não está muito saudável. Mas o preço ele precisa confirmar as extremidades em algum momento. E essa é a forma que encontrou para validar a tendência. O preço precisava, o ideal aqui, ó, seria o preço ter ido mais para cima para poder romper isso aqui com bastante vigor e construir aqui. Mas ainda assim, ó, a gente vê aqui a parte do semanal, onde o preço já está aqui, já chegou próximo dessa região, já está sofrendo resistência. O que vai salvar os touros é construir acima de 2.111, porque é o fundo do mensal, aquele fundo que precisa ser rompido sem continuação. E vamos olhar aqui no semanal. Ethereum Sidebars, não rompeu nenhuma máxima ainda. Pode ser que todo esse esforço dos touros aqui em construir essa tendência seja apenas uma nova pernada para baixo, ó, a continuação da pernada anterior. Aqui um sidebars. Se o preço não romper para cima, não romper uma extremidade aqui, uma máxima do semanal para cima e continuar para baixo, continua a pernada aqui de baixo aqui do semanal, porque o diário não vai conseguir construir. Então ele precisa romper, no mínimo, essa extremidade aqui, o topo. Olha como faz sentido que o preço faça essa movimentação para cima aqui. Precisa romper essa extremidade para o pivô de alta aqui do diário ser confirmado e a gente olhar lá no semanal já com cara de fundo. Essa aqui é a extremidade do sidebars e até o momento não vemos isso. Vemos aqui no 4 horas essa tendencinha chumbrega até o momento, mas ainda informação. Olha como esses 3 candles aqui, ó, mostra uma característica que tem tudo a ver com o comportamento macro de Ethereum. Indecisão, preço negociar. Estamos aqui nesse ponto de gráfico. Nem vale a pena entrar aqui numa hora. O preço precisa construir aqui. Está em tendência de alta aqui, 4 horas. Ainda ter muito esforço de romper esse ponto de gráfico.
As já estão sendo usadas aqui com um esforço muito grande para segurar nessa região. Isso ainda precisa mostrar vigor aqui. Tem isso aqui, mas quando conseguiram levar para cima, já, e o movimento dentro de 4 horas está aqui em rompimento sem continuação, de um topo superior. Ele está tentando montar uma base abaixo dessa região, de rompimento sem continuação, para tentar uma nova espetada para todos. Vamos entrar em XRP. XRP temos aqui de tendência altíssima dentro do mensal. Vamos encontrar, vendo essa movimentação aqui, ó. Estamos construindo já o topo, ou se já vimos o topo do mensal. Esse segue lateral aqui, ó. Estamos vendo um padrão de equilíbrio aqui. Esse está se estreitando aqui. No padrão de equilíbrio. Esse ponto equilibrado. Topo desse anterior, do ascendente anterior, e essa unidade do padrão foi nesse ponto que chegou. Padrão de equilíbrio, não temos tendência definida. Importante essa freada dos touros aqui dentro do XLP, porque mostrou que estão tentando descolar o preço desse suporte. Foi realizado um suporte aqui, abaixo de um fundo descendente, possível fundo descendente anterior, ó, rompimento sem continuação, levou o preço muito para cima, chegou próximo do topo anterior, e agora novamente veio para baixo, montou aqui esse suporte, rompeu a máxima, tendo anterior no semanal, mesma história. Vamos entrar aqui no diário e tentar entender essa tendência. Olha que interessante como esses 3 ativos têm o mesmo comportamento quando a gente entra aqui no diário. Você quer abrir seu microfone, Kennedy? Fique à vontade. Tô tranquilo, tô só acompanhando. Fechou. Então, olha só. Temos aqui essa probabilidade de tendência, essa movimentação de tendência aqui. Vamos entrar aqui no 4 horas para verificar o que está acontecendo. Mesma característica. Interessante. O XRP vem ganhando market cap. Vamos entrar aqui no XRP.D. Somente lá no mensal. Negociada. Vou ter 30% no XRP. Se o XRP continuar nessa pegada aqui, que
Estejamos vendo aí, ó, uma troca de posição. Ethereum com 8%, XRP está com 5%. Aos poucos, já estão para XRP. Uma perspectiva melhor de resultados, enquanto o Ethereum está tendo desinteresse em negociar, XRP está aumentando o interesse. Temos aqui o fundo, a tendência de 4 horas, topo do diário, e essa movimentação em vários ativos. Temos aqui XRP também, porque XRP agora está no radar. O preço, uma tudo para cima, não deu continuidade aqui na tendência alta e voltou abaixo. Aqui tem um rompimento em continuação aqui bem importante, que é o topo anterior do diário. Uma barreira natural no preço. Não estamos olhando aqui para as EMAs aqui no 4 horas, não vale a pena olhar. Não estão montando, não estão mostrando aqui o papel do suporte no final. Agora, só ver tendência de alta. Tem algo bem legal aqui para a gente olhar. Eu olhei um padrão de equilíbrio aqui. Um novo padrão de equilíbrio aqui no controle. Para baixo. Então, o que aconteceu nesse preço aqui? O que uma hora pode mostrar para dessa movimentação? Vou ligar os pontos. Está bem bonitinho o nosso gráfico. Quanto mais beleza a gente vê em tendência, muito possível o fractal. Então, quando a gente vê esses movimentos explosivos que vão invadindo os fractais, começou a ficar tudo bagunçado. Aqui não temos tendência, ó. Tem nada único. Não estou vendo aqui extremidade aqui no gráfico, nesse ponto. A única extremidade já é desse ponto é esse. Então, o que a gente faz? Vamos descartar essa tendência aqui em uma hora. Nós tivemos aqui, possivelmente, esse padrão de equilíbrio aqui, ó. Podemos descartar esse ponto lateral. Ele exige mais até do decisão. Olha só, você que é iniciante, olha o desafio que você tem pela frente. Entender o que tem aqui nesse todo. Estamos vendo aqui, precisamos ver uma tendência para poder olhar isso aqui como um fundo. Vamos ver aqui, em algum momento desse gráfico, uma tendência de alta. Onde está a tendência de alta? Esse movimento de tendência aqui, ó. Isso valida para a gente esse fundo aqui no 4 horas. Temos aqui uma tendência baixa. Que valida esse topo aqui de 4 horas. E depois disso, temos aqui uma tendência alta.
pode ser dessa forma. Nem vou entrar nisso para confirmar, mas é tudo legal. Valida nosso fundo do 4 horas. Com essa marcação aqui dos eventos do 4 horas, esse fundo aqui, na nossa diária. Vamos no diário, olha a estrutura do diário. Temos tendência aqui de alta, validou o nosso fundo semanal. Faz a lateral e vamos ver o desenrolar. As médias aqui estão se esforçando ao máximo para segurar o preço também. E olha como essas médias fazem um papel de suporte interessante aqui. Mas eu não gosto de ver esse tipo de movimentação aqui, porque para mim, dentro da análise, a média tem que ser um pulsador de preço. É muito bom quando a gente olha uma tendência saudável, você pode até chegar no fim da região, mas o ideal é que as médias façam um papel de trampolim no caso de suporte. Bata e vai embora. Isso garante que um novo toque aqui nas médias, o preço vai se comportar dessa forma, porque a tendência ela vai sempre querer continuar. E toda essa lateralização macro aqui, ó, conseguimos ver as médias atuando dessa forma nesse trecho, ó. Bateu, expulsou, bateu, expulsou, bateu, expulsou. Depois, logicamente, existe essa interação aqui entre movimento de baixa e movimento de alta, e a transição aqui acima das médias, porém, na mesma tentativa, o preço não conseguiu, e aqui, em outro momento, usou as médias e expulsou para baixo novamente. E aqui, durante essa transição, não precisamos considerar nada dessas médias aqui, até que o preço dê uma nova esticada para cima e use as médias aqui como região de possível trampolim ou de possível teto. Bateu no teto, caiu, bateu. É isso aí. Pergunta. Robledo, eu acho que o Robledo não tá podendo ligar o microfone. Kennedy, alguma pergunta? Eu, eu ia perguntar só ali voltando lá no BTC, eu estava recebendo umas visitas aqui e me enrolei no meio. No 4 horas ali, eu tenho a impressão de que, não sei, é meio que uma intuição de que aquilo ali não tá mais lateral que uma tendência de alta. Não sei se é a falta de hábito ainda. Aqui no 4 horas? É, parece que não tem força, sabe? Não, não sei explicar, Então, parece que não tá claramente uma tendência de alta. bom, Tá, mas a impressão de que eu tenho é que tá fraco, não sei por quê. então, eu vou explicar. Porque existe essa barreira no preço aqui, ó. Então, o preço aqui, toda essa construção ali de tendência está dentro desse range. E esse range, que é um rompimento em continuação, e foi muito para cima, teve que ir para baixo novamente para poder fazer a validação. O preço está dentro lá, ele precisa descolar. Ele descolar, mas ele tem barreiras aqui ainda. Essa é uma barreira importantíssima aqui que o preço precisa superar.
E depois ele ainda precisa superar essa. Só que para fazer isso, o range atual, ele precisa superar esse range, que faz parte aqui da movimentação. Só que a estrutura, olha o comportamento do preço interessante. Olha aqui. Rompimento, então, rompeu aqui, sem continuação, e podemos ver sem continuação. Mas esse movimento aqui, ele andou mais para cima ainda do que essa característica para baixo. Não tem mais rompimento de continuação aqui, mas interessante. Se touro, se touro untário aqui, essa base aqui, seguirem para a gente perder essa energia aqui, essa visão, eles precisam continuar a mostrar intencionalidade e negociar acima dessa região aqui para tirar essa ideia dessa continuação. Porque pode muito bem, novamente, o preço vir aqui, fazer um novo movimento de isso aqui desgastando essa energia dos touros, vem continuar subindo, até que o momento eles não aguentam. Eles vão ter que entregar. E a gente vai ver uma movimentação expressiva para cima. Ainda a gente precisa olhar para isso, para qualquer rompimento aqui, essa visão. Está muito latente aqui, está muito forte. Então a gente não pode perder esse viés. Entendi. Mas temos a tendência aqui. Como a gente olha a tendência, 4 horas está, nesse momento, está em tendência de alta. Não foi, você pode ver aqui. Alta. E uma tendência de alta, ela, ó, ela andou bem. Mesmo montando aqui um fundo próximo do anterior, ela rompeu o último topo da movimentação com bastante expressão. A maior probabilidade aqui ainda é a formação de um fundo ascendente. Aqui o ideal que fosse na região da lesão. Subir e sair rompendo tudo. Esse é o ideal para a gente ver esse tipo de rompimento. Porque se o preço estica muito aqui também, ó, ele vai precisar ter uma energia muito grande para poder montar um fundo ascendente. Então, se ele estica muito, tem duas probabilidades aqui. Começar um rompimento sem continuação, ficar atento na correção desse preço para que ele vá com força para cima. Ou ele fica para cima de uma vez e venha fazer esse fundo aqui acima do topo anterior, para não correr o risco de ter um rompimento sem continuação. Mas até isso acontecer, meu amigo, aqui no 4 horas, a água vai rolar. É. O que você está achando aqui da operação? Você faz operação, Kenis? Cara, eu tô criando coragem, na verdade. Eu era mais dessa galera de hold, mas eu comecei a estudar e, igual eu te falei. Mas, assim, já fiz algumas aqui, depois que eu comecei, assim, o sucesso é com o básico, né, que eu aprendi aí de fractais aí, você já consegue gerenciar muito. Consegue colocar o Entendi. stop e etc. Ah, você utiliza stop? Não, eu utilizo porque eu uso spot, né? Não uso o futuros. Ah, entendi. Você não faz operação em futuro, então. Não, e assim, mas assim, é impressionante. Você consegue a visão, é aquilo que a gente conversou. Você consegue ter uma visão diferente do, do movimento do preço, né? Então você meio que você olha para o gráfico ali já meio sabendo até onde ele vai, entre aspas, Sim, conseguindo sim, pegar o entendi. movimento.
Uhum. Você busca mais um fim do movimento ou busca mais um fundo ascendente para poder fazer suas operações no spot? Cara, eu pego, honestamente, eu tento pegar todos os fundos. Eu ainda não me desvinculei dos indicadores, né? Uhum. E aí desde quando eu te conheci, eu estou usando somente as bandas de Bollinger com a ideia dos fractais. Já li que você não tem nem ideia, cara, sobre isso. Hum. Cara, Seria vou um. te falar. Então, vou te falar, se você encontrar aí a sua maneira de navegar entre os fractais usando o indicador, beleza. Mas te garanto que você não precisa, cara. Quando É, você não. tirou, assim, vou dar uma sugestão, né? Faz uma navegação aí de uns 3 dias sem a banda de Bollinger. Eu tenho essa impressão, sabe? Mas sabe ainda aquele apego que você tem que. Uhum, E eu aí, sei. assim. Eu Não, tô- não adianta, né? Você tem ali, mas eu vou. Logo, logo eu vou largar esse trem, porque eu tenho essa impressão de que vocês ficam falando aí, cara. Minha mente parece que fica meio poluída quando eu olho ali pra banda. Tem hora que tem os outros indicadores ali embaixo, a cabeça fica confusa, sabe? Uhum, Porque tem muita informação. E quando eu tô olhando só o gráfico, eu tenho a impressão de estar com a mente mais limpa. é isso aí, porque pensa só, a banda de Bollinger, assim como qualquer outro indicador, ele precisa de cálculo matemático do histórico do preço. E o próprio indicador, ele não te indica assim vamos dizer assim, no meio do caminho, uma nova direção do preço. No caso da banda de Bollinger, você precisa esperar bater naquela região e depois bater na outra. Então, assim, é um cálculo, tem sua validade, logicamente, né? Porque muita gente usa tudo, mas você olhar para o preço, né? Você consegue pegar várias movimentações que a banda de Bollinger não vai te mostrar. Ou a banda de Bollinger te limita, né? Porque se É, bater lá em cima, o preço continua subindo várias vezes, ou descendo. exato, E se você exato. usa a ideia dos fractais, você consegue gerenciar isso, você consegue. Se sobe muito, você consegue aproveitar mais a fatia. Se desce de igual modo, você consegue gerenciar. Boa. É isso aí, cara. É isso. Só que assim, Isso- acho que é um processo. Com certeza. Não, eu demorei alguns anos até para tirar o meu vício de indicadores, porque até a gente validar, por mais que a gente veja que tem algo que assim que parece mágica, a gente tende a buscar respostas naquilo que a gente que já foi respondido em algum momento para a gente. Então, essa crença, essa mudança de crença, de paradigma aí, de você ter que mudar algo que já foi utilizado por você, né? Você já validou, é um processo mesmo. Isso aí, Exatamente. cara, você vai ter que ir constatando aos poucos. Aos poucos você Uhum. vai fazer sua constatação dentro da sua visão pessoal aí. Exatamente. Mas é isso aí, cara. Vamos Eu lá. prefiro olhar a tendência aqui, por exemplo, igual eu comentei, ó. Vamos supor, você mesmo sabe, vamos supor que a banda de Bollinger está aqui, né? Tá fazendo isso aqui. Passou aqui, você vai entrar no short, né? E agora está Uhum. entrando de novo, né? Aí só que pode acontecer no preço? Aí o que você vai fazer? O preço vai ficar entrando na banda novamente e depois ter que cair. Mas a gente acabou de ver que dentro da tendência, isso pode acontecer, que vai chegar aqui numa região. Então, quando a gente interpreta só isso aqui, a gente acaba decodificando a própria banda de Bollinger, né? Como que ela olha no preço. Não estou dizendo que é exatamente assim, mas quando a gente vê a parte fractal, que é o que está, é a raiz de todos os indicadores, né? A gente tem maior liberdade mesmo de navegar com um gráfico mais limpo. O único indicador que a gente usa aqui, né, é a EMA 1226. Nem sempre a gente usa. Como eu comentei aqui dentro do Bitcoin, isso aqui não tem por que usar. Aqui no 4 horas ela não faz o mínimo sentido. Mas lá no mensal, no semanal, vou olhar aqui no diário que está rolando. Ó, Tava o vendo. diário está tentando romper, né? Então a gente
aqui nesse momento ela não está fazendo um papel de resistência, né? Está fazendo, mas ainda tem coisa para poder, tem informação que precisa validar aqui. A única validade que a gente tem aqui é essa aqui que foi expulsou o preço para baixo. E agora precisaria expulsar novamente para falar, beleza, agora essas médias aqui estão fazendo o papel. Porém, elas já fizeram também. Ó. A mesma movimentação que a gente está olhando aqui, ela já fez. Ó. Veja. Fechou? Exatamente. Cara, eu tava vendo uma palestra lá do Bill Williams, e aí ele compara o mercado à fé, né? E faz muito sentido, cara, porque você analisa isso daí de fato, assim, você consegue pegar o fractal, Uhum. só que você tem que ter meio que fé. Você vai entrar na operação, pode até colocar stop, mas você tem que acreditar que o movimento ali ele vai acontecer, como sempre acontece. A gente olha o histórico e percebe que o movimento vai acontecer. É, assim, meu ponto de vista, pode, eu não sei se exatamente ele usou esse termo fé como, é, como isso que você está relatando. Né? Eu sempre penso assim, quando a pessoa fala em fé, é acreditar em algo que você não está vendo. É, E assim, utilizar da sua força mental para poder validar aquilo que você acredita que pode acontecer, né? Eu sei que isso acaba entrando até numa parte filosófica e tudo, mas aqui, cara, a gente não tem que usar da fé, né? Não quero até cortar o seu raciocínio nem nada disso, né? não, tranquilo. Aqui a gente tem que utilizar o que o gráfico está falando para a gente, cara. Aqui a gente tem esse tipo de emoção, né? A fé acaba entrando numa parte de emoção, né? De vontade, algo assim que não se trata disso. Aqui a gente não vai mudar nada disso, entende? Eu olhar o gráfico e querer, e querer usar minha força mental, minha criatividade, minha perspectiva, né? Não vai mudar nada. Aqui a gente está tá olhando algo que a gente não tem o mínimo de controle. Né? Então, assim, quem dá os sinais para a gente é o gráfico, e ele que é ele é o mandante de tudo. Né? Exatamente. Porque vamos fazer uma brincadeira só, né? Eu tenho fé que vai subir, mas você tem fé que vai cair. E agora? Né? Tanto um quanto o outro não está analisando o que precisa aqui, é só os sinais do gráfico aqui. Você tem que acreditar no gráfico. Você tem que ter fé na análise técnica, aí beleza. Acreditar na análise técnica. Pô, agora nós estamos Deixa, falando de que, né? deixa eu só me corrigir. O que ele fala é exatamente isso. Depois de toda essa análise que a gente faz dos fractais, passando pelos tempos gráficos, quando você abre a operação, cara, você já validou tudo. Você só precisa acreditar que o movimento vai acontecer porque você já validou. Ah, tá, entendi. Não é fé como um tiro no escuro. É algo que você Uhum, já validou ali. Confia, vai acontecer. entendi, entendi. É, mas pode não acontecer também, né? Mas aí até nisso a gente tem, né, o Uhum, gerenciamento. exato, exato. Ah, Tem, a gente tem, é aquela ideia lá de entrar olhar para a tendência esperando procurando o ponto de reversão ali. exato. Aí sim. Essa é a parte que eu mais gosto. Né? Eu faço direto. Eu olho para a tendência e já fico analisando a saúde daquela tendência. Aqui, por exemplo, Exatamente. faz muito sentido que aqui o preço venha a cair um pouco. Pô, cara, eu tô olhando isso daí e pensando. Né? Nesse momento eu estou vendo isso. Então vamos entrar até aqui nos 5 minutos, para a gente ver. E 5 minutos aqui é tudo de 5 minutos, olha que legal. Esse trecho aqui é a força dos 5 minutos atuando. Ó. Caramba, cara, os 5 minutos eu fico doido, tem hora olhando assim, porque no fundo, assim, você consegue pegar ali, se você, entre aspas, acertar uma boa reversão nos 5 minutos, estiver fazendo um short, Você navega uma onda mais forte, né? tá doido, cara, é um negócio. Eu acho que eu já vi você fazendo alguma.
Que eu, Então, eu imagino que seja assim, né? Você pega ali, vai passando e de repente você, às vezes você nem sabe que seria isso. Ah, às vezes você já tivesse ideia, porque tá esticado no 4 horas, sei lá. uhum, Mas assim, tem hora que você vê ali que o movimento dos 5 minutos vai entre aspas, vai derrubar o preço. É meio que intuitivo. Você olha o movimento, a tendência e fala assim, cara, isso aqui vai, conta ali as ondas, etc. E você vai falar assim, aqui tinha que ter realmente feito esse movimento. é, eu não digo nem que é intuição, cara. A intuição, ela me remete assim, a uma previsão, né? A intuição é muito pessoal. Vamos supor, eu até estou aproveitando o ensejo aqui para poder fazer essa correção técnica, sabe? Porque a Aham, intuição, para mim, assim, tá, vamos supor, tá eu, você, mais 8 caras numa sala fazendo análise de preço. Ah, mas a minha intuição é melhor que a sua, né? Tipo, eu percebo as coisas, eu tenho uma previsão melhor aqui, a minha bola de cristal é melhor que a sua, entendeu? Aí é isso que eu vejo assim como intuição, algo muito pessoal, né? Eu não fui com a sua cara, mas todos os 8 que estão ali foram, né? É como se fosse assim, sei lá, esse cara não acho legal, não sabe nem o que é, mas tem uma intuição. No caso aqui, só para finalizar, o Kennedy, se todo mundo aprender esse tipo de análise aqui, todo mundo vai ver a mesma coisa, todo mundo vai ter o mesmo tipo de narrativa, né? Então não é questão de intuição, no caso, seria realmente técnica, né? O olhar de maturidade dentro de tudo que você já fez como analista, como trader, né? Aos poucos você vai entendendo assim como funciona o mercado realmente, como se dá as ondas do mercado. Talvez eu não quero ser muito chato, né? Ficar não, cortando cara, toda hora, de modo né? algum. Mas eu tenho que pedir até desculpa para você, né? Mas é assim, cara, puramente técnica, puramente técnica, não tem nada a ver com emoção. Nossa profissão como trader, ela tem que ser fria mesmo. E por mais que eu fale, né, cada um precisa passar pela sua jornada pessoal, individual e realmente validando toda a técnica que a gente ensina aqui, esse Com modo, essa certeza. mentalidade, né? Mas eu entendo o que você fala, que às vezes a gente está tão, quando a gente entra nesse meio fractal, né, a gente vê que aquela movimentação, 5 minutos nem fez ainda, e a gente sabe que ali vai fazer e Exato. vai contagiar tudo, vai ter um estouro para cima, né? Tudo mais. É, exatamente, é isso. Você consegue meio que, você vai olhando ali, vai, conta uma onda, duas ondas, três ondas, quatro ondas, cinco ondas, e aí você fica na indecisão, vai continuar ou vai, e meio que você monitora aquilo ali, né? Né? Mas você conta a onda, cara? Mas você conta tipo onda de Elliott? Não, eu tento, na verdade, é por isso que eu te falo, eu ia partilhar só uma partilha de cultura, né? Uhum, Certamente, quando você fala de intuição, você está falando de intuição numa perspectiva muito oriental. A intuição dentro da filosofia ocidental, ela é guiada por aquilo que você tem dentro da razão. uhum, Então você usa o que você aprendeu de técnica para poder encontrar com a intuição alguns caminhos. Estou falando bem filosófico, viu? entendi. Então você usa todo o que a razão te dispôs para encontrar aquilo que muitas vezes a razão não consegue encontrar. Uhum, Entre aspas. Bem filosófico, cara, mas enfim, eu tento ver ali o movimento. Você consegue encontrar algum padrão naquilo ali. sim, sim, com E aí certeza. eu não sei te explicar, mas dá para encontrar um padrão ali, um esquema, mesmo que às vezes não seja como a de Elliot, porque é muito difícil encontrar aquilo dentro de uma estrutura gráfica, não sei, né? Enfim, nunca Não, consegui achar um negócio daquele eu tão também não. desenhadinho. Elliott foi uma coisa que eu estudei, perdi tempo estudando por muito tempo. Ah, encontrei a primeira onda. Ah, vai formar aqui a segunda. De repente, foi tudo para baixo. Falei, caramba, estava certo, e daí já era. Tá lá na onda 6. Ah, agora vai fazer ABC, meu Deus. Mas É antes, é eu, antes ou depois? Eu já não lembrava mais.
Não, caramba, não tem, simplesmente não existe aquilo ali, né? Só que existe a onda. Então, E a gente olha isso como uma tendência. Essa não, onda, exatamente. né? Essa Que é de onda que Down, né? que a Elliot mostrou, É de Down. são assim, vamos dizer, a forma resumida que a gente olha, né, sem precisar de toda essa parafernália de ensinamento, a gente olha de uma forma muito mais simples. Uhum, exatamente. A gente valida as ondas através dos fractais. Cara, isso é o que, essa é a magia do negócio. Exato. Você olha para uma coisa, você olha, pô, é ou não é? É. Ah, não é. Por isso que eu falo assim, todo mundo vai ver a mesma coisa. Quando todo mundo atinge uma maturidade técnica, todo mundo olha a mesma coisa. Aí Uhum, não tem como eu falar, não, é porque eu tô falando que é. É porque eu tô falando pra você que é. Aí todo mundo falando, não é. Você tá errado achando que tá certo. Esse é o grande problema, né? exatamente. Mas é isso, olha que isso aqui tudo numa hora que a gente tá vendo, é uns 5 minutos, atuando em 4 horas aqui, cara, olha isso, que louco, É, patada, será que vem patada agora? E olha aqui, ó, chegando próximo já, 4 horas precisa montar aqui base, até montar base, ó, o ideal seria que essas gemas estivessem totalmente maduras. Esse é o tipo de movimento, já vou até adiantar aí, quem sabe, que a gente vê aqui a bandeira de alta, ó. É o tipo de movimento que pode formar uma bandeira de alta e levar para cima. Mas, olhando só isso aqui, né? Só a pernada aqui no 4 horas. Não podemos esquecer que existe essa barreira aqui, ó. Essa barreira que é importante. Tem tudo a ver com a região lá do semanal, do diário. Então, a gente vai navegando entre os fractais aqui e não podemos esquecer dessa peça aqui. Se for tudo para cima, aquele negócio. Tem que construir para cima e deixar registros aqui para poder a gente ver essa continuidade dessa intenção dos touros nesse momento aqui, ó. Isso aí. Fechou? fechado. Vamos encerrando por aqui, então. Bom, vamos ficando por aqui, né? Agradeço aí sua presença, Kenneth, agradeço o Robledo, mesmo que não consegui participar. Tamo junto aí. Qualquer coisa, vocês perguntam lá na comunidade, né? E a gente tem o maior prazer em responder. Beleza, Daniel. Obrigadão, cara. Valeu, tamo junto. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou. E a nossa análise aqui do Bitcoin, Ethereum e XRP fica por aqui. Gostou desse vídeo? Deixe um like aqui no YouTube, se inscrevam no canal, entrem na nossa comunidade do Telegram para poder participar ativamente. Faça como o Kennedy, como o Robledo. Participem. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Falou, galera!